Olá, estamos começando mais uma edição do Conexão Unimap. Esse programa está sendo gravado em uma parceria entre a TV Unimap e TV Câmara. O tema desta edição é a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a Beatriz Tureta, a Juliana Zunini e também a Francine Salles. Vou descrever um pouco das nossas entrevistadas. A Beatriz Tureta é professora pós-doutora em Educação Especial, doutora, mestre e especialista em Educação e graduada em Pedagogia. Hoje é membro do Conselho Diretivo do Grupo Libras de Piracicaba e Região e primeira secretária da SUPIRA, a Associação dos Surdos de Piracicaba. A Juliana Zunini é pedagoga e especialista em deficiência intelectual, coordenadora pedagógica na PAI, onde trabalha há 20 anos. E a Francine Salles tem formação em pedagogia, especialista em deficiência intelectual e trabalha como coordenadora de eventos e também está há quase 20 anos na PAI. Bem, vamos começar aqui justamente o tema com relação ao mercado de trabalho em si. Acho que é importante que as pessoas saibam que existe uma lei e que essa lei ela não é recente, né? Ela foi criada em 1991. A gente sabe que demorou um tempo para que ela fosse implementada, né? E ficou conhecida como Lei de Cotas. Vou dar o número da lei porque eu acho que é interessante, que é a Lei 8.213/1991. E ela determina que as empresas com 100 colaboradores ou mais adotem políticas de contratação das pessoas com deficiência, incluam as pessoas com deficiência no mercado, né, em seus postos de trabalho. Como que vocês avaliam, como tem sido o cumprimento dessa legislação ao longo dos anos? Eu acredito que é claro que é um processo evolutivo, né? De que forma vocês avaliam o cumprimento dessa legislação específica, que é a lei mãe disso tudo? Quem deseja começar? Eu acho que, inicialmente, nós precisamos pensar que, numa sociedade inclusiva, nós não precisaríamos de cotas, né? Numa sociedade que entende que cada sujeito é um e tem condições específicas de se desenvolver e contribuir com o mercado de trabalho, todos seriam respeitados, né? A lei de cotas surge porque existe um processo nas empresas e um processo nas indústrias de preferência por pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, a lei de cotas, ela surge não para dar um benefício para as pessoas, no sentido de um direito a mais, como as pessoas costumam pensar, mas de garantir que essa pessoa também tenha o direito à dignidade do trabalho, né? Então, numa sociedade ideal, nós nem precisaríamos de cota. Hoje, as cotas que temos não atendem todas as pessoas com deficiência. Ah, mas as pessoas que não têm deficiência também estão desempregadas, né? Esse é um momento histórico da nossa sociedade em que as coisas acontecem, as pessoas estão desempregadas, estão buscando trabalho, mas quando a gente olha para um grupo específico, que é o grupo das pessoas com deficiência, nós vemos que elas têm ainda mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, as cotas, hoje, elas não dão conta de atender todas as pessoas com deficiência. E dentro das cotas existem alguns privilégios, aí sim, empresas que não aceitam determinado tipo de pessoa, que não aceitam outro, que preferem um tipo de deficiência ao outro, e isso não penso ser um problema, porque se a minha empresa está mais adequada arquitetonicamente, que bom que ela pode receber cadeirantes, e que esses cadeirantes podem se sentir incluídos nessa empresa. Sim. Né? Então, a gente tem um monte de questões envolvidas aí com o mercado de trabalho que nós precisamos pensar que essas pessoas precisam dessas cotas. Então, a gente teve governos anteriores que tentaram aí mexer com esse direito da população. Se esse direito cair, com certeza nós vamos ter um público com deficiência desempregado, sim, porque muitas empresas só contratam por obrigação. E aí eu acho que são coisas que a gente precisa ir pensando aí no decorrer dos tempos, como é que a gente vai viabilizando não só que eles entrem, mas que eles sejam realmente incluídos nesse mercado de trabalho. Também, né?
Juliana, Francine, como que vocês avaliam essa legislação? A APAE de Piracicaba, a gente atende pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências, TEA, né, autistas com deficiência associado, né. A gente tem um programa profissionalizante, né, que ele existe desde 1993, que é o NAP, é o Núcleo de Aprendizagem e Atividades Profissionais, né, da APAE, e desde 2002 a gente está incluindo pessoas no mercado de trabalho, né. Nós temos empresas parceiras, né, que eles fazem estágios, né, um ambiente que eles aprendem, e após esse treinamento a gente inclui essas pessoas no mercado de trabalho, né. A gente é bem procurado pelas empresas, né, para acontecer essa inclusão e está acontecendo, né. Tem um pouco dessa exigência, né? A Bia levantou uma questão, né? Nem todas as empresas estão preparadas arquitetonicamente, mas a gente sabe que não é apenas a barreira arquitetônica, né, pelo qual passa uma pessoa com deficiência, né? Tem outras barreiras, a longitudinal, a comportamental, né? Então, a de comunicação. A de comunicação. O deficiente intelectual tem muita barreira, né? Isso, e aí era justamente isso que eu ia entrar, porque a deficiência com que vocês trabalham, né? Às vezes pode ser um fator, então tem um pouco dessa resistência, alguma coisa nesse sentido, costuma ter um certo tipo de exigência, como que tem sido isso? Eles, assim, que nem os nossos, a maioria não tem escolaridade, né, então aí já começa uma barreira aí, né, tem que ser todo um trabalho adaptado, né, a gente faz acompanhamento, né, logo que eles são incluídos a gente dá suporte, a gente acompanha para ter essa adaptação, principalmente dos funcionários, né. Eles têm que ser, né, entender as pessoas que eles estão recebendo, que vão trabalhar com eles, para poder realmente ter a inclusão, né? Tem que ter. Inclusive é um fator que a gente acredita que a APAE ser muito procurada, porque a APAE oferece esse suporte para as empresas. Então a gente consegue fazer visitas técnicas após essa contratação, a gente consegue dar apoio através de um profissional que é o psicólogo da instituição. Então, isso favorece que a empresa, de repente, não abra essas vagas para a comunidade e sim procure entidades como a APAE. Vocês fazem um acompanhamento. Sim, nós fazemos e ajudamos a empresa nessa questão de adaptar eles lá dentro. A gente consegue mapear as dificuldades e ajudar essa empresa a se readequar para conseguir receber. Gente, desculpa, eu cometi uma gafe, eu falei barreira longitudinal, é atitudinal, e aí eu fiquei com isso na cabeça, acabei cometendo essa gafe. Agora, com relação à lei, né, a gente sabe que Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho são, nas esferas, os órgãos responsáveis por fazer a fiscalização do cumprimento delas. Mas e na prática? Funciona? Existe? Né? Nós temos aí empresas levando multa porque não contratam pessoas com deficiência. Vocês conhecem histórias de empresas que não contratam e que foram autuadas em algum momento? Muitas empresas procuram a gente por causa do Ministério Público mesmo, né? Por esse motivo. Por esse motivo, por causa da lei, né? E então, assim, daí a gente procura, né? Se a gente tiver o deficiente para incluir, a gente inclui sim. Que assim que eles chegam para a gente, para o primeiro atendimento, essa pessoa com deficiência, ela passa por várias fases dentro da instituição, né? Até ela chegar nesse último estágio, que seria as parcerias que a gente tem com as empresas. Então, a gente hoje tem parceria com a Caterpillar, que é uma multinacional, e a Borg Warner. Então, essas duas empresas são parceiras já faz muitos anos da APAE, e todos os dias a gente destaca uma equipe junto ao monitor e desenvolve um trabalho dentro dessas empresas. Então, é assim que a gente consegue desenvolver os estágios. Sim. Na parte curricular da instituição, a gente faz as oficinas pedagógicas, que a gente consegue fazer parte do currículo aí, porém, a gente também tem parceria com o SENAC. Essa parceria com o SENAC ela vem desde 2017 e o programa chama Pet Trampolim, onde oferece esse curso voltado para a pessoa com deficiência com a intenção de incluir no mercado de trabalho. É uma capacitação. Sim, é mais e a gente técnica. Trabalha isso com eles no contraturno. Tá. Então, num turno eles vêm para atendimento da grade curricular da escola, né, da APAE, Antônio Fernandes Faganello Júnior, que a gente chama, e depois esses alunos eles passam a fazer parte no contraturno no curso do SENAC. Então, a gente abre esse curso também para o perfil da capacitação no mercado de trabalho, que a gente faz todo um processo seletivo e avalia quem tem condições de estar participando
que é a partir de 16 anos somente que pode estar sendo incluído nesse curso. Tá. Acho que algo bastante relevante a destacar é esse lado das empresas, né? Então tem de tudo, Rodrigo, tem de tudo. Tem a empresa que abriu, chegou na quantidade de funcionários exigidas, já vai procurar uma pessoa com deficiência, já busca fazer um banco de dados de currículo, se preocupa em como atender essa pessoa que está adentrando nesse ambiente do mercado de trabalho. Tem empresa que só vai contratar quando o Ministério vai lá e fala, olha, está faltando um aqui. Se não tiver, você vai ser multado. Precisa preencher. Aí tem empresa que contrata exatamente no período em que vai passar a fiscalização. Passa os 3 meses de experiência, ela manda embora, porque não se adaptou. E aí o cara fica desempregado, aí depois ele chama outros para experiência. Então, assim, tem empresas que já me ligaram e falaram assim, você tem um surdo que escuta e que fala? Aí você fala assim, como? Você tá brincando. Não, eu quero uma pessoa que tenha deficiência auditiva, mas que escute numa boa, porque eu preciso de uma pessoa com deficiência, mas eu prefiro um que tenha uma surdez moderada, leve, né? Então é assim, tem de tudo. Do mesmo jeito que a sociedade tem de tudo, as pessoas que estão à frente das empresas são pessoas de diferentes perfis. Então a gente encontra empresas sérias, que fazem um atendimento, que buscam formação, que buscam orientação para o sujeito que está sendo empregado, que se prepara antes da chegada dele, que capacita os funcionários, que investe na capacitação desse sujeito. E nós temos empresas que contratam por cotas e que jogam a pessoa lá e a pessoa, se ela tiver uma boa estrutura psicológica, ela continua trabalhando e se vira. E muitas que entram aí numa depressão profunda porque elas são excluídas de dentro do interior, que eu acho que é a pior exclusão. Sim. Né? Eu vou chamar o intervalo e na sequência eu quero falar justamente sobre o ambiente interno, né? Depois do processo inclusivo. Você entrou num tópico que eu acho que merece até ser aprofundado. Esse é um tema que às vezes é um tanto espinhoso, né? A gente sabe que tem a legislação, né, mas que tem aí a prática, né, do dia a dia, como vocês estão mostrando. É um tema aqui. delicado, mas se nós não abordarmos, a realidade não muda. E eu acho que é um passo de cada vez, né? Então é assim, a minha empresa está nessa situação hoje, qual é o próximo passo para melhorar, né? Porque não adianta a gente falar do ideal e do que existe, mas é daqui até aqui, onde é que eu posso mudar para ir atendendo as pessoas com mais qualidade, né? É você desenvolver uma cultura dentro das empresas e não apenas o lucro por si só, né? Isso. É uma cultura mais humana mesmo, né? De olhar para a sociedade. De olhar para o humano, porque as pessoas que não têm deficiência também são pessoas humanas. Sim, são pessoas, também né? precisam ser olhadas, também precisam ser cuidadas. São pessoas, né? Então São eu pessoas. acho que é olhar para a empresa como um espaço de convivência, como um espaço de acolhida e como um espaço que, se o sujeito estiver feliz, certamente ele vai render mais e ele vai produzir mais, trabalhar mais. Então é pensar na empresa não como algo que venha a ser um grupinho específico, aqui é assim, pronto, e acabou, mas pensar que aquilo pode ser um modelo para que toda a sociedade um dia seja inclusiva de modo geral, né? Muito obrigado, Bia. Eu vou chamar o intervalo. Nós estamos apresentando Conexão Unimap aqui do Salão Nobre da Unimap Centro e em breve continuamos a conversa sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quando a gente olha fotos de viagem, é como se a gente viajasse de novo. É assim também com a infinidade de documentos que contam a história da nossa sociedade. Documentos que são verdadeiros testemunhos do nosso passado. Mas, onde estão esses documentos? O que está escrito neles? Todos os anos, milhões de pessoas se deslocam pelo mundo atrás de histórias. Museus, igrejas, monumentos, cidades inteiras que ajudam a contar quem somos, de
de onde viemos e até onde podemos chegar. Chineses viajam até a Itália para ver as ruínas do Império Romano. Italianos vão até a França conferir pinturas centenárias. Franceses cruzam o oceano para visitar os grandiosos museus nos Estados Unidos. Americanos vêm até o Brasil apreciar nossos tesouros culturais. E, do Rio Grande do Sul ao Amapá, a nossa história é contada graças a documentos antigos, verdadeiras joias, preservadas por grandes instituições, que registram a trajetória de uma sociedade. Como o livro de Memórias da Povoação de Piracicaba, escrito em 1784, por personagens que participaram ativamente da construção da nossa cidade. Ou o livro de fundação, um compilado de documentos do início do século XIX, que registra a elevação da então freguesia de Piracicaba para a categoria de vila e a conquista da autonomia política e administrativa da nossa região. Documentos escritos há mais de 2 séculos, que registram a história da nossa cidade. Documentos de todos os piracicabanos, para todo mundo ver. Venha com a gente viajar nas memórias de Piracicaba, através do acervo histórico da Câmara. Aqui, no Achados do Arquivo. Afinal, tem valor, tem história, tá na Câmara. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Olá, estamos de volta com Conexão Unimap e o tema é a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu estou ao lado de 3 pedagogas. A Beatriz Tureta, que faz parte da Supira, do Grupo Libras Piracicaba e Região, e estou também ao lado da Francine Salles e da Juliana Zulini, que fazem parte da APAE. Uma das questões que eu quero tocar com vocês é como que está o mercado de trabalho, né? A gente estava falando agora há pouco do mercado em si, fala-se muito da escola, né? Você consegue, de repente, conseguir a formação para a pessoa, aí você chega no mercado, aí de repente a pessoa com deficiência não consegue se manter no mercado, né? Então, de que forma trabalhar isso? Para que as empresas absorvam a mão de obra, contratem, permaneçam com funcionários e o funcionário também se sinta incluído nesse processo. É claro, não existe uma fórmula mágica para isso, né? Mas qual é o caminho que deveria se desenhar nesse ambiente corporativo, né? Tentar conceituar um pouco disso com vocês. Quer começar, Bia? Pode ser. Eu acho que inicialmente é entender quem é que eu estou incluindo, né? Então, assim, quando eu vou fazer a contratação, quais são as características da minha empresa, que tipo de serviço eu ofereço e quem é do público-alvo aí das pessoas com deficiência que poderiam se adequar melhor ao meu tipo de trabalho que eu ofereço, né? Então, vamos pensar numa situação bem específica. É uma demanda que você precisa ouvir. Não dá para você contratar uma pessoa que seja surda. É uma empresa que você precisa subir, descer a escada, apertar o parafuso lá. Hoje, você tem condições de adequar a estrutura para que um cadeirante suba lá? Não. Então, não é para um cadeirante. Então, eu acho que é entender qual é a realidade da empresa e qual é o público que mais se adequaria àquele contexto.
E quando eu escolho, eu falo assim, eu vou contratar para essa empresa, eu consigo que pessoas surdas e pessoas com deficiência física participem do meu espaço de trabalho, né? Procurar as entidades especializadas nisso para entender o funcionamento dessas pessoas, entender que história essas pessoas viveram, como é que elas se organizam, quais são as necessidades dessas pessoas e falar com pessoas que tenham esse tipo de deficiência para entender quais são as barreiras que elas enfrentam no mercado de trabalho. Porque aí você tem uma empresa que se preocupa em dar voz à pessoa com deficiência e colocá-las no protagonismo de suas próprias vidas, e tem uma preocupação em acolher da melhor forma possível. E essa gestão que vai e volta, né, esse sujeito que diz, olha, se você fizer desta forma, eu me adequo melhor, e desse gestor que fala, nossa, vou tentar mudar um pouquinho, porque às vezes não é muita mudança. Vocês concordam? Sim. Às vezes é uma coisa tão simples, mas tão significativa para a pessoa, e aí dá aquele arranjinho e a coisa flui como uma engrenagem. Mas também tem um pouco dessa mudança do ambiente corporativo, na adaptação física, mas os funcionários precisam estar conscientes, né, que vão, né, dessa inclusão, que nem o ano passado nós incluímos 4 deficientes intelectuais na agência da Sicredi, aqui em Piracicaba. Só que assim, teve um trabalho nas agências, com os funcionários, o treinamento que foi feito na APAE com os deficientes e com os funcionários, foram 3 meses de treinamento e conscientização dos funcionários lá dentro da entidade. Então, assim, foi assim, tem que ser, acho que esse mais ou menos é o caminho também, né? Sim. A conscientização dos funcionários, né? Conscientização dos funcionários e realmente abraçar a pessoa, né? Para de repente essa experiência não ser frustrante para eles, né? Eles se sentirem pertencentes mesmo ali. E inclusive a gente tem recebido, né, os feedbacks através das visitas, que eles se sentem pertencentes, eles conseguem manter uma boa relação, conseguem fazer amizades, né? Quando tem alguma dificuldade, consegue trazer para o gestor a dificuldade que ele tem, e ali mesmo, através do ambiente de trabalho, eles conseguem estar resolvendo essa questão, ajudando eles na dificuldade que eles apresentam ali dentro, de uma forma natural, como qualquer ambiente de trabalho. Sim. Antes do período da pandemia, nós desenvolvemos na Câmara o Câmara Inclusiva. E um dos temas que muito foi debatido em quase todas as conversas, falava muito da preocupação em que às vezes as vagas eram sempre vagas pequenas, vagas com baixa remuneração, o famoso chão de fábrica, né, de menosprezar essa potencialidade também da pessoa com deficiência. Essa é uma outra realidade que também se lida, né? Assim como ontem nós discutimos, aliás, na edição anterior, nós discutimos a questão da lei de cotas também, com relação ao negro, né? Então, também se falou um pouco disso, né? Mas com a pessoa com deficiência, isso também se dá em camadas, porque também temos tipos de deficiência, né? Também. Sim. Eu acho que depende muito... Quando a gente separa muito, então assim, o surdo, o cego, o cadeirante, a pessoa que tem autismo, a pessoa que tem deficiência intelectual, elas são muito diferentes umas das outras. Então é assim, a pessoa com deficiência, ela requer adequações diferenciadas. Então é assim, maior ou menor o preconceito é em virtude de maior ou menor adequação também, né? Então, hoje eu olho para esse setor que tem sido obrigado a incluir, né, como uma pessoa que é obrigada a inserir. Eu nem uso mais essa palavra inclusão. A gente está falando de inclusão aqui, mas eles inserem. Inclusão só vai acontecer se for um emprego apoiado, que tiver condições de estabelecer possibilidade desse sujeito realmente ter acesso a todas as informações, ter acesso a todas as condições, ter acesso a crescer dentro da empresa, ter acesso a tudo que qualquer outro funcionário tem. Aí eu considero inclusão. Senão, não é inclusão, é inserção. E aí sim, a maioria das pessoas com deficiência neste país estão no chão da fábrica, no cargo menor. Você dificilmente vai ver uma pessoa com uma deficiência intelectual
na gestão de uma grande empresa. Por quê? Temos muitas barreiras a serem conquistadas. E eu acredito na capacidade de todos. Então, é assim, o que é que nós precisamos pensar? Eu estou inserindo. A lei de cotas, Rodrigo, só permite a inserção. Só a inserção. A partir do momento que ele está com o pé dentro da empresa, se vai haver inclusão ou não, vai depender de todo um coletivo. A gente sabe que tem a questão da lei de cotas, mas também tem a Lei Brasileira de Inclusão, que tem, querendo ou não, Características. um processo que acaba sendo positivo na questão da inserção no mercado de trabalho, porque antes se usava a mão de obra terceirizada, né? E agora a contratação tem que ser direta. Então, quer dizer, a gente às vezes acha que não tem avanço, mas pode-se considerar até um avanço, porque essa lei é de 2015. Sim. Né? Dá para se considerar um avanço, né? Porque quando você está com mão de obra terceirizada e a mão de obra direta, efetiva pela empresa, você tem outros processos trabalhistas assegurados no meio desse processo, né? Ainda tem que se aprimorar a Lei Brasileira de Inclusão no que diz respeito ao mercado de trabalho? Vocês acreditam que isso é necessário? Porque eu tentei dar uma olhada e percebi que tem pouco falando da questão profissional na LBI. Pode ficar à vontade. Eu vou falar novamente. Então, assim, tudo tem que ser avançado, né, Rodrigo? E eu acho assim, em outros países, primeiro a sociedade se muda e depois eles assinam embaixo a lei, que já é prova daquela mudança. É o de cima para baixo. Né? Tá. Hoje a gente tem que mudar, a gente vem com a lei tentando mudar a realidade, né? Isso também acontece com os conceitos, né? O deficiente não é o deficiente, é a pessoa com deficiência. A pessoa vem primeiro. Não é o surdo-mudo, é a pessoa com surdez ou a pessoa surda. Então, os conceitos também vêm tentando fazer essa mudança na sociedade. O que eu vejo com relação às leis é que nós somos um país que tem uma das melhores leis com relação à inclusão da pessoa com deficiência, seja na educação, seja no mercado de trabalho, seja com direitos específicos com relação à saúde e espaços públicos. O que nós não temos é políticas públicas que assegurem esses direitos previstos por lei. Essa é a questão. A lei existe, né? A lei existe. Gente, para vocês que lidam justamente com essa busca de empresas e tudo mais, a gente já está trabalhando como se a gente tivesse superado a pandemia, mas não superamos, né? Em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte, a gente está num período bem recente no pós-pandemia. Como que foi esse período da pandemia para vocês lá, no que diz respeito a essa inclusão também? De que forma isso afetou? Porque, pelo que eu vi de alguns estudos, as pessoas com deficiência foram as mais afetadas nesse período, né? Então, como que foi aí para vocês nesses 2 anos, né? Foi um período muito difícil, até por conta que a gente acabou perdendo vários alunos com Covid. A maioria deles faziam parte do mercado de trabalho. Então, foi um momento muito difícil que a instituição enfrentou, e ainda por cima a gente de portas fechadas, não poderia ajudar muito. A gente ofereceu todo esse suporte online para as famílias, porque aquela tensão, aquela situação difícil que todo mundo passou, e a gente ofereceu todo um trabalho online voltado para essas pessoas, mas nem todos tiveram acesso por conta da tecnologia, da limitação das famílias. Então, assim, a gente ofereceu como a gente pôde esse atendimento, mas, porém, foi muito falho, né? Sim. Então, eles ficaram todo esse tempo também fora da escola, fora da empresa. Então, assim, teve toda uma situação muito difícil que a gente enfrentou. Mas a gente pode dizer que a gente conseguiu vencer, porque agora a gente está retomando todas essas parcerias, a gente conseguiu retomar um trabalho. Inclusive, logo após, a gente já foi procurado por várias empresas para fazer essa contratação, né? Então, inclusive, acho que foi a Sicredi, que foi logo após a pandemia. Retomamos com ele no a gente passado. já iniciou um dos projetos, que a gente tem vários projetos com as agências daqui, até de fora, né, Ju? Isso. E acho que é Maringá, né? Lá na Maringá. Com a Maringá. Então, assim, a gente conseguiu Sicredi, estender né? essas parcerias, a gente conseguiu alavancar novamente, e a gente está esse ano num processo de reestruturação para o mercado de trabalho. Tá. Nesse curso, a gente vai abrir vagas, né, para a comunidade. Nós estamos reestruturando o programa, colocando mais parceiros para participar.
Então, a gente vem aí buscando conseguir espaço para essas pessoas com deficiência no mercado. Hoje, a gente tem 40 pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho que continuam nesses postos de trabalho. Eles Aqui na cidade. Na cidade de Piracicaba. Tá. Então, inclusive, o nosso número foi maior, né, do que 40, que teve empresa que acabou fechando, como a Mondelez. Nós tínhamos várias pessoas lá dentro da APAI, trabalhando. Antiga Craft, né? Isso, a antiga Craft. Então, quando fechou, então a gente não contabiliza esse número. Mas a gente consegue, sim, acompanhar e ver que está sendo um sucesso, sim. Eles conseguem participar, né, de todo esse envolvimento com a empresa. Essas famílias também contribuem bastante com a gente, que tem esse contato direto. Inclusive, não só a APAI faz visitas nas empresas, né? Eles vêm visitar a APAI. Sim. Eles sentem saudade e eles acabam vindo na APAI também. Às vezes eles passam um dia com a gente lá, como a gente teve ontem, uma da Sicredi que compareceu lá na APAI, almoçou com a gente. Então, assim, esse trabalho está sendo satisfatório, porém a gente vê que tem muito a melhorar. Então, esse é o objetivo da gente estar reestruturando o nosso programa esse ano. Essa é a fase pós-Covid mesmo. Pós-Covid. De todo mundo tentar se adequar a um mundo novo, né, em que todos também não tiveram apenas problemas econômicos, né, mas mentais, né, e de relacionamento, uma série de contextos aí que foi provocado esses na problemas sociedade. Com certeza aumentaram, né, a nossa demanda na parte de atendimento psicológico por conta de todo esse tempo dentro de casa, né, eles ficaram segregados aí e não conseguiam ter acesso, né, até porque os pais, alguns, super protegeram. Então, assim, tem a questão das vacinas, teve várias barreiras que a gente encontrou também para que eles voltassem. E eu posso dizer que ainda não voltou 100% da nossa clientela, né, do nosso público. Ainda não voltou 100%, que ainda existe esse medo por conta das famílias. E é triste porque, assim, a luta de décadas, né, dos movimentos sociais é justamente para quebrar a capa da invisibilidade. Sim. Né? E aí, de repente, você tem essa reclusão. Sim. Né? E isso pode se naturalizar, né, de alguma forma, novamente. Eu acho que para algumas deficiências a reclusão ajudou, por exemplo. Na área da Libras, ficou mais visível que as coisas não eram acessíveis. E aí as lives, os eventos, então é Verdade. assim, pô, mas o surdo está em casa. Então, ele também estava em casa, também antes não tinha, né? Verdade. Então, muitos artistas, muitas pessoas que eram vinculadas à cultura, começaram a colocar acessibilidade nos vídeos. Então, eu acho que tudo tem prós e contras, né? Tudo tem prós e contras. Antes de encerrar o programa, eu queria dizer que toda vez que a gente pensa na pessoa com deficiência, não é que só acomete pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas nós temos muitas pessoas com deficiência numa situação econômica muito ruim. Então, muitas vezes, incluir a pessoa com deficiência implica entender essa situação econômica e implica entender que esse sujeito não teve as mesmas oportunidades de constituição que as demais pessoas que estão nas empresas têm. E isso não tem a ver com deficiência, isso tem a ver com uma escolaridade de baixa qualidade, isso tem a ver com recursos financeiros, acesso à cultura, acesso à informação, no caso das pessoas surdas. Então, são tantas coisas envolvidas que só um olhar atento permite que a gente possa mudar essa sociedade e dar esse passo adiante. Sim. Eu acho que é isso que eu acredito. Não dá para olhar de um ângulo só, a gente precisa olhar para esse todo. Vou aproveitar essa deixa da Bia e pedir uma mensagem final de vocês para que a gente encerre o programa com relação à inclusão das pessoas com deficiência e ao mercado. Infelizmente, ainda a inclusão só acontece por causa da lei, né? Infelizmente, ainda se a lei aí não pegar mesmo no pé dos empresários, a inclusão não acontece, que não deveria ser desse jeito, né? Infelizmente. A nossa mensagem é o quê? Pedir conscientização mesmo. Esse olhar das pessoas para com esse público com deficiência, né? Que eles possam enxergar que eles são iguais. Capazes. Sim, não é só por causa da lei, né? E que eles precisam de oportunidade. Ótimo. E fica a sugestão para o Conexão, Rodrigo, trazer pessoas com deficiência para falar, né, da vivência delas no mercado de trabalho, né? Eu acho que é um tema importante, não para indicar ou para
Ai, qual empresa que é melhor, qual empresa que é pior, mas eu acho que para levantar a discussão do que eles representam, do que eles querem, do que eles desejam, e para a gente pensar no lema, né? Nada sobre nós sem nós, e dar voz... Nada sobre eles sem eles. Exato. Sim, eu acho interessante, Ju. Inclusive, Muito. a gente tem o nosso primeiro deficiente que foi encaminhado para o mercado, ele trabalha na Santa Casa. E se ele fosse convidado, seria uma honra para a gente. Vou dar a sugestão aqui para o Robert. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Juliana e Francine. Muito boa conversa. Nós que agradecemos a oportunidade. A gente sabe que o assunto rende muito, né? Se pudéssemos, teríamos aí 3, 4 blocos. Sim. Muito obrigado mesmo. E eu agradeço a você que nos acompanhou. Agradeço ao Robert Caprese, que é responsável pelo convite aqui, a Rebeca Paroli, por ter me cedido, né, como servidor da Câmara, a chefe do Departamento de Comunicação Social. E agradeço ao Unimap também. E espero vocês na próxima edição do Conexão Unimap. Muito obrigado.